Olá pessoal, estamos de volta agora na parte 2 do nosso curso, iniciando, né? Nessa parte 2 teremos alguns conceitos, mas também iríamos ver alguns recursos de programação. Mas antes de avançar, eu quero me certificar de que você está bem seguro em relação aos seus conhecimentos. Então, sobre variável, tipo e valor. Então, eu quero que você pare e reflita. Você sabe declarar uma variável de um determinado tipo? Você sabe atribuir um valor a uma variável? Você sabe fazer as operações matemáticas básicas, a soma, subtração, multiplicação, divisão e o resto? Em relação à função, você sabe definir, ou seja, escrever uma função que recebe parâmetros por valor? A gente viu, tem parâmetro por valor e por referência, mas a gente só ensinou você a escrever uma função recebendo por valor. Você sabe chamar uma função passando o valor de uma variável ou a referência dessa variável? Se sim, você pode seguir adiante. Se você sabe usar o scanf, passando as referências da variável, passando os ponteiros da variável, se você sabe usar o printf e sabe tudo isso aí, a gente pode seguir adiante. Tudo bem? E o que é que nós vamos aprender neste vídeo? Nós vamos falar da arquitetura de um sistema computacional, tá? A gente vai entrar em alguns detalhes do mundo físico do computador, porque é importante saber sobre esses aspectos, porque você está numa jornada dentro da computação que não vai ficar limitada a este curso. Então você precisa ter detalhes do funcionamento interno, ainda que minimamente, né? E para que você possa ter sucesso nessa sua jornada. O curso introdutório de programação, ele é apenas o primeiro passo, mas existe uma longa jornada aí pela frente. Então vamos lá. Primeira grande questão que a gente tem que ter claro na mente é o seguinte: existem duas visões, certo, de um sistema computacional. Existe a visão do hardware, né, da máquina, dos elementos físicos que a gente chama de baixo nível, ou seja, é um negócio muito próximo ali da máquina, você tem que entender detalhes de funcionamento do computador. E existe o mundo das aplicações, que são os programas que resolvem problemas reais dos usuários, certo? E são dois mundos bem distantes, tá? O mundo das aplicações para o funcionamento interno da máquina. Ao longo dos anos, né, a computação foi se desenvolvendo e foi se tornando um ambiente mais amigável, assim, digamos, mais fácil de você juntar esses dois mundos. Como é que a gente conseguiu fazer isso? Primeiro, sistemas operacionais cada vez melhores, tá? Com um propósito geral, resolvendo um monte de problema de programação ali, entregando, digamos, aquilo de graça para o desenvolvedor, né? E com linguagens de programação também mais modernas, mais seguras e assim por diante. E um outro ponto também que foi importante para a gente ter linguagens de programação melhores, mais robustas e assim por diante, foi o desenvolvimento de compiladores que fizessem ali não só a geração de código de máquina, para que a gente esqueça aquilo como funciona, mas também gerando otimizações do código, porque antigamente a capacidade computacional era limitada. Então, qualquer tipo de otimização era essencial para tornar um programa viável. Então, o compilador também tinha uma importância aí para unir, facilitar a vida do programador e você linkar o programa desenvolvido com as ferramentas disponibilizadas pelo sistema operacional. Tudo bem? Aqui eu vou ilustrar uma arquitetura alto nível de um computador. Tudo bem? Isso aqui é o mínimo que você precisa entender sobre o funcionamento de um computador. Você tem, sempre num sistema computacional, você tem
o hardware, você vai normalmente ter uma camada de um sistema operacional para facilitar a vida dos desenvolvedores, certo? Esse sistema operacional normalmente vai fornecer uma biblioteca de programação. A gente utilizou já até agora o printf e o scanf, né, para fazer leitura do teclado com o scanf e o printf para escrever na tela. E o mundo das aplicações, que é onde os desenvolvedores trabalham na maior parte do tempo ali, né? E na medida em que você vai subindo, né, nessa pilhazinha de camadas, você vai tendo uma abstração maior. Então, quanto mais em cima, menos detalhes você tem do que está embaixo. Então, quando a gente aqui está programando, a gente está no mundo das aplicações. Quando eu faço um programa média de 3 números, eu estou ali naquela camada de aplicações. Eu não sei como é que o printf foi implementado na biblioteca, eu não sei como é que o scanf foi implementado. Eu não sei detalhes de funcionamento do sistema operacional, nem como é que ele organizou aquilo para que magicamente as coisas funcionem. E muito menos eu tenho noção de como é que está o funcionamento interno da máquina, tá? Então, essa abstração permite você se especializar em um nível que você quer atuar, tá? Então, o programador trabalha ali, ó, no mundo das aplicações e das bibliotecas, porque ele tem que conhecer um pouco das bibliotecas para poder utilizar. Tudo bem? Vamos lá. Essa arquitetura é a arquitetura de um computador, né? A gente tem a unidade central de processamento, né, que é a CPU. Essa CPU está sempre associada a uma memória física, né? Então, quando você vai comprar um computador, você diz lá, processador, sei lá, i7, tantos GB de RAM, né? 8 GB de RAM. Então, essa memória física aí é a nossa memória RAM, né? E um conjunto de dispositivos, né? Eu vou ter o vídeo, vai ter teclado, vai ter mouse, que são os dispositivos de entrada e saída. Eu vou ter o meu HD para armazenar dados e assim por diante. Esses dispositivos vão ser conectados por um barramento, tudo bem? Por um barramento. Internamente dentro da CPU, você vai ter uma memória, que é onde você armazena dado. Então você tem a memória RAM, que ela é bem mais abundante, e você tem uma memória bem pequenininha, mas muito pequena, em torno de bytes, certo? Dentro da CPU, que são os registradores. Esses registradores são registradores de propósito geral ou registradores de configuração. É como você especifica o processador, como é que ele vai funcionar. Por exemplo, você precisa delimitar uma área de memória onde você pode acessar ou não. Então você usa esses registradores de configuração. O acesso à memória nunca é feito diretamente, né? Existe um módulo dentro do processador, que é a unidade de gerenciamento de memória, e a manipulação da memória é feita por essa unidade. Com vistas à eficiência, eles desenvolveram uma memória intermediária, que é a memória cache, né? Ou seja, em vez de eu ir na memória que é tipo, sei lá, 10 vezes mais lerdo do que acessar os dados que estão dentro do meu registrador, eu jogo uma memória ali intermediária dentro do computador de 2, 3, 4 megas, não sei quanto hoje está os computadores do mercado estão entregando, mas é uma memória mais rápida em termos para você ganhar ali eficiência na manipulação de memória, tá? E também tem uma outra unidade dentro da nossa CPU, que é onde faz as contas, é onde soma, onde divide, onde calcula o resto, que é a tal da ULA, que é a unidade lógica e aritmétrica. E os meus controladores, que faz parte, né, quando você vai olhar especificações, você sempre vê umas letrinhas lá que você não entende muito, né, do barramento. Barramento SATA e barramento IDE, outros tipos de barramento.
Esses barramentos, né, eles, como a CPU se comunica com esses dispositivos, e esses dispositivos sempre têm associado um controlador, né? E existe um tipo de memória que talvez você, quando for instalar um sistema operacional, você se depare com esse termo, que é a memória swap, que era usada muito antigamente como uma memória temporária, uma memória secundária, para casos em que a sua memória física não era suficiente para rodar todos os seus programas. Então ele pegava partes de conteúdo que estavam ali dentro da memória física e jogavam esse conteúdo temporariamente no HD, né? E de forma que você libera espaço da memória física, faz o que você tem que fazer, na hora que você precisar aquele dado, você volta para a memória física. Essa é a memória swap, que é um recurso utilizado pelo sistema operacional para ampliar a sua capacidade de programas executarem ao mesmo tempo, certo? Veja, eu coloquei aqui uma versão extremamente simplificada da arquitetura de um computador. Eu estou colocando um link aí, que é o link para o manual do desenvolvedor da Intel, da arquitetura x64. É um calhamaço de quase 2.200 páginas, certo? Que você vai ter que, digamos assim, se você quiser se especializar, entender da máquina, se você for desenvolver um sistema operacional ou pegar um sistema operacional e entender o que é que está acontecendo ali, você tem que dominar isso aí, ou pelo menos dominar parte desse conhecimento. Então veja, é um negócio, provavelmente vocês vão estudar mais adiante, mas é um negócio que numa primeira olhada assusta, tá? Então isso é até para ilustrar a vantagem de você ter uma linguagem de programação de alto nível, a vantagem de você utilizar um sistema operacional que vai te prover um monte de serviços e vai permitir você abstrair aqueles detalhes ali que ninguém quer saber, que não convém e que vai te tornar improdutivo na resolução de problemas, na programação de computadores. Tá ok? Próximo vídeo, nós vamos entrar num outro mundo, o mundo do desenvolvedor, que é como o desenvolvedor enxerga a memória, como é que ele tem que olhar a memória e para a gente poder seguir, digamos, fechar esse parêntese de muito conceito e voltar para a nossa programação. Até já!